novamente no nosso canal, Resenha CNM Games. E hoje, pessoal, uma resenha especial. De repente você está vendo esse vídeo, hoje dia 31, Halloween, e nada melhor do que Halloween original de 1978, do mestre, vamos colocar assim, John Carpenter. O filme eu acho que é um dos primeiros slasher que foi aparecendo no cinema, Mike Myers. O filme realmente é muito bom. Trilha sonora, então, pessoal, melhor ainda. Eu acho que a trilha sonora, pra mim, a melhor, depois de Psicose, original do Hitchcock, eu acho que pra mim é a segunda melhor trilha sonora de um vilão do cinema. Impactante aquela música, eu não encontro outra depois de Psicose. Halloween é marcante, é muito bom, excelente, ótimo filme. Assim, hoje, para poder assistir hoje, filme de 1978, você vê, o filme é fanfarrão, mas, assim, o filme é muito bom ainda. Ele envelheceu bem, eu gosto muito dele. No filme temos Jamie Lee Curtis como a atriz principal, ela é filha do Tony Curtis, um astro dos anos 50, 60, com a Vivian Leigh. Vivian Leigh foi a atriz que fez Psicose, o filme original do Hitchcock. Então, o John Carpenter trouxe ela, o primeiro papel dela no cinema realmente, filme de baixo orçamento para a época, custou apenas $350 mil e arrecadou só nos Estados Unidos 47 milhões. Foi um estouro na época, foi muito bom, foi excelente. Então, pessoal, antes da resenha, pessoal, por favor, se inscreva no canal, muito obrigado aos inscritos que estão chegando. O canal agora tem um Instagram, vai estar na descrição do vídeo. E em breve novidades no canal, pessoal, relacionado a games também, vamos lá. Deixe seu like, porque nos ajuda muito. Por favor, ative a sineta, porque assim você não perde nenhuma notificação do canal. Então, pessoal, vamos à resenha. Halloween, a Noite do Terror, ele foi filmado em 1977, lançado em 1978. Ele é roteirizado, escrito e dirigido por John Carpenter. E um roteiro muito elaborado por ele, com a ajuda, lógico, dos seus colaboradores, em um orçamento muito, mas muito baixo mesmo para a época. Tanto é que uma curiosidade em relação à máscara do Mike Myers, que os produtores e os colaboradores que trabalham junto com o Carpenter, eles inicialmente seriam a máscara de um palhaço. Uma máscara de um palhaço normal, com um sorriso, enfim. Só que aí o Carpenter não queria tanto essa máscara do palhaço devido a esse sorriso. Aí uns colaboradores dele estava passeando por uma loja e encontrou a máscara do Dr. Kirk, do Jornada das Estrelas, e acabou comprando apenas por $1, para questão de orçamento também. Aí chegando, eles retiraram as sobrancelhas, a costeleta, rasparam, pintaram totalmente de branco, pintaram o cabelo com a cor marrom ou preto, se não me engano, e assim surgiu a máscara do Mike Myers. E lógico, eles abriram também um pouco mais a questão do olho, recortaram um pouquinho mais para o ator enxergar melhor. Era uma máscara sem, vamos dizer assim, sem expressão. Totalmente nulo a expressão, e o Mike Myers ficou assim, e o John Carpenter achou melhor assim, muito mais aterrorizante. E assim é uma curiosidade da máscara. Temos o elenco Jamie Lee Curtis como a Laurie Strode, temos Donald Pleasence como Dr. Sam Loomis, temos a Nancy Kyers como a Annie Brackett, temos Charles Cypers como o xerife Leggy Brackett, temos o PJ Solis como a Linda, temos Brian Andrews como Tommy Doyle e temos o John Michael Graham como o Bob. O filme começa com uma breve sequência de abertura, título mostrando o Jack Lantern, acompanhado pela famosa música tema de John Carpenter. Para mim, já disse, é a melhor trilha sonora de todos os tempos de um filme de terror, perdendo apenas para o Psicose original. O tiro se move lentamente, cada vez mais perto. Uma vez que para, a iluminação muda rapidamente para revelar que os olhos e o nariz formam a forma de homenagem segurada a uma faca. O filme começa em 31 de outubro de 1963, uma noite fria de Halloween em Haddonfield, Illinois, Estados Unidos. No meio de uma rua fica uma casa vitoriana branca de 2 andares, tipo um sobrado. Alguém começa a caminhar em direção a ela e vê Judith Margaret Myers, de 17 anos, pela porta da frente, beijando seu namorado. Enquanto se move em direção ao sofá da sala, a pessoa do lado de fora o segue pela lateral da janela e acaba observando o casal. O namorado pergunta a Judith se eles estão sozinhos e ela responde que alguém com o nome de Michael está em algum lugar da casa. Seu namorado coloca uma máscara de palhaço, brincando, e a beija. Ela ri
e diz para ele retirá-lo e que sugere para fazer sexo. Ele sobe as escadas enquanto a pessoa do lado de fora da casa o segue de volta para a frente. A forma vê a luz na janela do andar de cima se apagar e começa a caminhar rapidamente de volta para o lado da casa pela porta da cozinha. Rapidamente, o Shape abre uma gaveta e pega uma faca muito afiada. Começa a rastejar lentamente pela sala de jantar e chega até o pé da escada. Lá, o namorado de Judith está colocando a camisa de volta e saindo de casa. Judith desce a escada para ele ligar para ela no dia seguinte. Ele dá a última olhada para cima e sai silenciosamente. Assim que isso acontece, a forma começa a subir as escadas para o corredor escuro. Olhando para baixo, vê a máscara de palhaço no chão. A forma o pega e o puxa sobre o rosto. Ao entrar no quarto de Judith, ela a vê sentada em frente ao espelho, nua, exceto por uma calcinha, escovando os cabelos. Ela está de costas para a forma e não sabe o que está ali. A forma caminha atrás dela e ela finalmente sente sua presença. Girando ao redor, ela vê que é Michael, a pessoa anteriormente referenciada por ela, e fica irritado, cobrindo rapidamente seus seios. Mas de repente, Michael levanta a faca e começa a esfaqueá-la repetidamente em várias áreas do corpo. Depois de alguns segundos, ela cai no chão, coberta de sangue. Rapidamente, a forma sai do quarto, desce as escadas e sai pela porta da frente para o quintal, enquanto um carro entra na garagem. Eles são o Sr. e a Sra. Myers, os pais de Judith. Vendo Michael, eles tiram a máscara de palhaço, revelando o rosto de um garoto de 6 anos de idade, olhando para o espaço de uma expressão vazia, ainda segurando a faca na mão. Uma curiosidade pessoal em relação ao Michael começar a matar com 6 anos é porque quando o John Carpenter ele era apenas um estudante de cinema, ele fez durante um exercício, enfim, da faculdade, ele fez uma visita a um manicômio na época e ele ficou aterrorizado com o olhar de uma criança, por essa faixa de idade, 6, 7, 8 anos, a expressão de ódio que essa criança tinha, ele ficou aterrorizado na época. Então, daí que surgiu uma ideia, né? Vamos colocar assim, para criar o personagem do Michael Myers, como ele começou a matar as pessoas. O filme salta para 30 de outubro de 1978, quase 15 anos depois, em Smith Grove, Illinois. Um médico chamado Sam Loomis e seu assistente, uma enfermeira chamada Marion Chambers, dirigem-se ao sanatório local para Michael Myers, agora com 21 anos e ainda muito perigoso. É levado a uma audiência na frente de um juiz, onde seu futuro encarceramento será determinado. No carro há uma caixa de fósforos com um anúncio para Habit in Red Lounge. Enquanto Marion fuma silenciosamente um cigarro, ela questiona o desejo do Dr. Loomis de fazer isso, quando, de repente, eles veem que vários pacientes mentais estão à espreita em torno da entrada do sanatório. Dr. Loomis sai correndo do carro na chuva para ver o que está acontecendo. Assim como um paciente pula em cima do carro. É Michael Myers. Marion rola pela janela para ver o que ele está fazendo lá em cima e sua mãe alcança a janela e agarra os cabelos de Marion, fazendo com que o carro desvie da estrada. Ele e Marion lutam por um momento até que ela se afasta e se move em direção ao outro lado do carro. Instantaneamente, a mão de Michael aparece na janela atrás dela e a quebra. Marion, assustada, abre a porta do carro e pula. Com isso, Michael entra e vai embora. Dr. Loomis corre até Marion e a consola, dizendo que o mal se foi. Abre a porta do carro e a joga para fora. Michael entra e vai embora. Dr. Loomis corre até Marion e a consola. No dia seguinte, no Halloween em Randallfield, uma jovem de 17 anos chamada Lauren Strode sai de casa e vai para a escola. Ao sair, seu pai Morgan Strode, um corretor de imóveis, diz a ela para não esquecer de deixar uma chave na velha casa abandonada de Myers, porque uma família está chegando para vê-la mais tarde. Enquanto Laurie continua pelas ruas, um garoto de 8 anos, Tommy Doyle, caminha até ela. Laurie está cuidando dele daquela noite, trabalhando como um babá. Enquanto caminham juntos à casa de Myers, Tommy diz a Laurie que não quer subir lá porque algo ruim aconteceu uma vez. Quando ela coloca a chave embaixo do tapete,
Alguém aparece lá dentro e olha pela porta da frente para ela. Laurie sai e continua andando com Tommy. Quem diz que recebeu a informação de Lune Ellenband, a quem Laurie diz que provavelmente nunca sairá da sexta série. Tommy sai logo depois disso e Laurie continua cantando para si mesmo, quando de repente a forma de dentro da casa dos Myers aparece logo atrás, olhando para ela. Enquanto isso, em Smith Grove, Dr. Loomis está discutindo com outro médico, Terence Wine, sobre se Michael voltou ou não para sua cidade natal em Randallfield. Ele agora está desaparecido e as pessoas não sabem onde ele está. O Dr. Wayne não acha que Michael poderia dirigir até Randallfield e culpa o Dr. Loomis por não avisar a equipe sobre o potencial da explosão de Michael. Dr. Loomis, furioso, entra em seu carro e vai embora. Mais tarde naquele dia, Laurie fica na aula de inglês na Randallfield High School quando vê o carro do Smith Grove Sanatorium estacionado na rua do lado de fora da janela. Michael fica ao lado, com uma máscara branca acinzentada, observando-a. Laurie fica assustada e continua olhando para trás, quando de repente a professora chama para responder uma pergunta, assustando. Laurie responde a pergunta e, quando olha pela janela, Michael e o carro acabam desaparecendo. Enquanto isso, na escola primária de Randallfield, a campainha toca e as crianças começam a correr para fora do prédio. Tommy está saindo da escola carregando uma grande abóbora por ser Halloween, seguido por vários agressores que o estão provocando sobre como o bicho-papão está chegando para pegá-lo naquela noite. Tommy está confuso, sem saber sobre o bicho-papão, mas também está assustado. Ele começa a fugir, mas tropeça e acaba caindo, e com isso acaba esmagando a abóbora. Os agressores riem e saem correndo pelo portão do playground, quando, instantaneamente, Michael pula e pega um deles. Aterrorizado, o valentão foge. Michael volta para o carro do Smith Grove Sanatorium e começa a dirigir ao lado de Tommy, que ainda tristemente pela calçada. Michael então acaba indo embora. Na estrada, em algum lugar entre Smith Grove e Randallfield, o Dr. Loomis fica em uma cabine telefônica, conversando com alguém do departamento de polícia de Randallfield, que parece resistente à ideia de que Michael poderia estar vindo para Randallfield. Dr. Loomis, frustrado novamente, acaba desligando o telefone, mas antes que ele possa ir embora, ele percebe que um reboque estacionado próximo a uma área do gramado. Lá dentro, ele encontra o vestido branco de Michael e a caixa de fósforos Rabbit em Red Lounge. Agora, o Dr. Loomis tem certeza que Michael está em Randallfield e corre de volta para o carro, sem perceber o corpo nu do motorista do caminhão de reboque deitado na grama próxima. Enquanto isso, os estudantes estão sendo libertados da Randallfield High School. Laurie está voltando para casa com sua amiga Linda Vanderclock, que está reclamando de quantas atividades escolares terão que envolver no dia seguinte, seguindo uma garota tão popular e bonita. Laurie, no entanto, parece ser um leitor silencioso ao ponto que não tem nada a fazer, exceto cuidar de crianças. Enquanto caminham, outra jovem chamada Annie Brackett os encontra. Annie e Laurie conversam sobre suas tarefas de babá naquela noite. Laurie está cuidando de Tommy e Annie está cuidando de Lindsay Wallace, que mora do outro lado da rua, e algumas casas de distância. Enquanto conversam, o carro do sanatório vai correndo pela rua. Annie grita na rua para o motorista que a velocidade e mata de repente. O carro para, mas acelera instantaneamente e sai novamente, esquecendo que esse assunto e não percebendo que eles tiveram um encontro próximo com Michael. Annie e Linda compartilham um cigarro e começam a planejar um plano para reunir Linda e seu namorado, Bob, na casa de Wallace, onde Annie está de babá para fazer sexo. Laurie e Annie continuam conversando, quando de repente Laurie vê Michael escondido atrás de um arbusto e à frente deles. Annie não o vê, e quando ela corre para o mato, não há ninguém lá. Annie acha que Laurie está vendo homem atrás do arbusto porque está desesperada por um encontro. Annie chega em casa e, deixando Laurie para trás, que ainda pensa que havia alguém atrás daquele arbusto, está assustada. Ela acaba olhando para trás e ela acidentalmente encontra o Sr. Brackett, o pai de Annie e o xerife de Randallfield. Laurie se assusta e Brackett, o xerife local,
responde que é Halloween e todos têm direito de um bom susto. Laurie acaba rindo e volta para sua casa. Entrando em seu quarto, ela olha pela janela e vê Michael parado no quintal do vizinho, olhando para ela entre duas fileiras de roupas penduradas em um varal. Um segundo ele está lá, no segundo seguinte ele já se foi. De repente, o telefone toca e Laurie corre para ele. Quando ninguém responde, ela apenas ouve o som de mastigar. Ela desliga aterrorizada. O telefone toca mais uma vez e é Anne do outro lado da linha. Ela pergunta por que Laurie desligou o telefone e responde que achava que era um telefonema obsceno. Anne diz que estava com a boca cheia e não conseguia falar, dizendo a Laurie que a pegaria para as tarefas de babá às 18h30. Com isso, Laurie desliga e acaba deitando em sua cama tentando cochilar. Mais tarde naquele dia, Anne pega a Laurie em sua casa para cuidar das crianças e eles andam por aí por um tempo fumando cigarro de maconha. O telefone toca e Laurie corre para atendê-lo. Quando ninguém responde e ela apenas ouve o som de mastigar novamente, ela desliga aterrorizada. O telefone toca mais uma vez e é Anne do outro lado. Enquanto isso, o Dr. Loomis chega ao cemitério Haddonfield com o guardião do cemitério, aparentemente com a intenção de visitar o túmulo de Judith. Eles descobrem que a lápide de Judith está faltando. Foi violada. Dr. Loomis sabe agora que não há dúvida que Mike está em algum lugar de Haddonfield. De volta ao carro de Anne, as meninas fumam maconha e conversam. Laurie diz a Anne sobre ver alguém no quintal do vizinho, enquanto atrás deles, Michael, ainda dirigindo o carro do sanatório, cruza lentamente a estrada, perseguindo-os. Laurie começa a tossir depois de fumar tanta maconha quando, de repente, eles veem o Sr. Brackett em frente a uma loja à distância e Anne ordena que Laurie se livre do baseado. Eles entram no estacionamento e conversam com Brackett, que diz que alguém, provavelmente crianças, invadiu a loja e roubou algumas máscaras, cordas e facas. Anne responde a que ele culpa tudo de criança e que ele é um pai cínico. Brackett os dispensa porque se atrasam e saem na rua em direção às suas tarefas de babá. Depois que eles saem, o Dr. Loomis chega à loja e pede para falar com Brackett, que diz que demorará cerca de 10 minutos. O Dr. Loomis está esperando na calçada enquanto o carro do sanatório passa logo atrás dele. No carro de Anne, Laura está preocupado com o Sr. Brackett. Soubesse que eles estavam fumando maconha. E Anne acha que não há como se preocupar. Eles começam a discutir e dançam da escola no dia seguinte. E Laura revela a Anne que ela tem uma queda por um garoto chamado Ben Tramer. Logo depois, eles chegam aos seus destinos. Anne deixa Laura na casa dos Doyle e estaciona na entrada na casa dos Wallace. Enquanto ela entra na casa, o carro do sanatório para logo na curva. Michael sai do carro e se esconde atrás de uma árvore no quintal dos Wallace, observando Anne. Enquanto isso, o Dr. Loomis e Brackett chegam à casa abandonada dos Myers. Eles começam a procurar dentro quando encontram um cachorro parcialmente comido. Brackett diz que um homem não pode comer um cachorro assim, e Dr. Loomis responde que este não é um homem comum. Os dois acabam subindo as escadas e Dr. Loomis mostra a Sr. Brackett o quarto onde Judith foi assassinada. De repente, uma calha cai do prédio e quebra a janela perto deles, assustando o Dr. Loomis, que sacou a arma. Ele começa a descrever sua experiência de 15 anos assistindo Michael Myers, vendo nada além do puro mal dentro dele. O Sr. Brackett pergunta o que eles devem fazer, e o Dr. Loomis diz que ele informará o resto da polícia apenas para pedir que fiquem calados. Dr. Loomis decide ficar para trás e esperar por Michael, porque ele acha que ele vai voltar para a casa dos Myers. Na casa dos Doyle, Laurie senta-se lendo o Rei Arthur para Tommy. Tommy fica entediado e diz que não gosta desse tipo de livro e revela várias histórias em quadrinhos que ele escondeu no sofá, dizendo que sua mãe não quer que ele as leiam. Logo depois disso, Tommy pergunta a Laurie o que é o bicho-papão, mas de repente o telefone toca antes que ela possa responder. É Anne, ligando da casa dos Wallace. Ela diz a Laurie que acabou de falar com Ben Tramer e disse que Laurie estava realmente atraída por ele. Laura acaba ficando brava e envergonhada
e implora para Anne dizer que não falou com ele. Nesse momento, Tommy olha pela janela e vê The Shape parado ao lado da casa Wallace, uma silhueta negra. Ele grita para Laurie que o bicho-papão está lá fora, mas quando Laurie olha pela janela, não há ninguém. Neste momento, Michael chegou ao fundo da casa, perto da porta da cozinha. Lá dentro, Anne está na cozinha, fazendo pipoca, sem perceber que Michael está por lá. Ela reclama de Lester, o cachorro de Lindsay, incomodando-a com seus latidos. De repente, Anne acidentalmente derrama manteiga por toda a camisa e calça e as remove enquanto Michael continua assistindo. Anne encontra uma pequena camisa de botão e a veste, vestindo nada além de sua calcinha. Nesse momento, Michael acidentalmente bate uma planta pendurada no chão, quebrando-a e chamando a atenção de Anne para a porta da cozinha. Mas Michael foi para outra janela quando Lester, que agora está do lado de fora, o vê e começa a latir. Anne reclama com Lindsay novamente que Lester está dando uns nervos, mas logo depois disso, ela ouve Lester parar de latir e começar a choramingar do lado de fora. Dentro da casa dos Doyle, Laurie e Tommy estão assistindo The Thing. Mais uma vez, Tommy pergunta a Laurie sobre o bicho-papão. Laurie diz que o bicho-papão e todas as outras superstições do Dia das Bruxas são todas mentiras e que o Dia das Bruxas é apenas o momento em que as pessoas brincam uma com a outra. Vendo que Tommy ainda está com medo, Laurie promete que não deixará nada acontecer com ele. Tommy pede para fazer o Jack-Lantern neste momento e eles vão para a cozinha. Na casa de Wallace, Anne vai para a lavanderia ao ar livre no quintal e coloca suas roupas na máquina de lavar, nunca vendo que o The Shape olhando para ela, o corpo, na verdade é uma silhueta, na porta das janelas. Depois de se trancar acidentalmente, Anne pede que Lindsay venha e a deixa sair, mas Lindsay não a ouve. Quando o telefone toca, Lindsay atende e é o namorado de Anne, Paul. Lindsay encontra Anne presa na janela da lavanderia e a liberta. Depois que eles voltam para casa, Paul liga novamente e diz a Anne que seus pais saíram de casa e ele tem a oportunidade de sair para vê-la. Ele pede que ela vá buscá-lo. Anne leva Lindsay do outro lado da rua para a casa dos Doyle, para que Laurie possa observá-la por enquanto. Laurie está relutante, mas Anne promete conversar com Ben Tremaine pela manhã e dizer a ele que eles estavam apenas brincando com ela e ligou para ele. Por fim, Laurie concorda e Anne volta para a casa dos Wallace. Ela entra na garagem, assobiando e cantando para si mesma, e tenta abrir a porta do carro, mas está trancada. Frustrada, Anne volta para casa e encontra as chaves. Escovando os cabelos um pouco no espelho e ainda vestindo nada por baixo do casaco, exceto sua camisa e sua calcinha. Ao entrar na garagem, ela abre o carro sem perceber que agora está destrancado. Assim ela entra e senta no banco do motorista. Ela percebe o que acabou de acontecer. Ela estende a mão para limpar a névoa do para-brisa quando de repente Michael pula do banco de trás e agarra sua garganta. Ele a estrangula sem piedade até que ela se enfraquece e rapidamente retira uma faca e acaba cortando a garganta da moça. Os olhos de Anne se arregalam quando seu rosto desliza pela janela e ela morre. Dentro da casa dos Doyle, Tommy e Lindsay estão assistindo televisão quando Tommy se esconde atrás de uma cortina e sussurra o nome de Lindsay, tentando assustá-la. Tommy se vira e, para seu horror, vê Michael carregando o corpo sem vida de Anne de volta para a casa dos Wallace. De repente, Lindsay esbarra em Tommy e os dois gritam. Tommy grita para Laurie dizendo que o bicho-papão está do lado de fora novamente. Mas ela diz para ele parar de falar sobre isso. Tommy reclama que ninguém acredita nele, mas Lindsay decide que sim. Enquanto isso, na casa dos Myers, o Dr. Loomis está esperando atrás de um arbusto. Depois de um tempo, 3 filhos, um dos quais é Lonnie Allen, vem e se atreve a entrar. Tentando protegê-los, o Dr. Loomis fala em um tom ameaçador e grita para eles irem embora. Eles fogem da casa e correm pela rua. De repente, o Sr. Brackett pula atrás do Dr. Loomis, assustando. O Sr. Brackett reclama, dizendo ao Dr. Loomis que será necessário mais do que uma conversa sofisticada para mantê-lo acordado a noite toda rastejando pelos arbustos. O Dr. Loomis o avisa de uma vez sobre o mal de Michael,
e o Sr. Brackett questiona se todas as famílias e crianças de Haddonfield poderiam estar alinhadas para um matadouro. Dr. Loomis responde que eles poderiam ser. O Sr. Brackett concorda em continuar procurando Michael no caso de o Dr. Loomis estar certo, mas acrescenta que, se estiver certo. De volta à casa do Wallace, Linda e Bob chegam em uma van, bebendo um gole de lata de cerveja e estão consideravelmente bêbados. Eles examinam o plano em que Anne irá distrair Lindsay enquanto vão para o quarto no andar de cima para fazer sexo, sem saber que Lindsay está na casa dos Doyle e que Anne está morta. Bob levanta Linda no ar e a leva para dentro da casa. Quando entram, encontram todas as luzes apagadas e ninguém lá. Vendo isso como uma oportunidade, eles caem no sofá, se beijando apaixonadamente enquanto Michael silenciosamente assiste por perto. Neste momento, na casa do Doyle, Laurie, Tommy e Lindsay terminam de se esculpir a lanterna e entraram na sala, fazendo barulhos assustadores. Todos se sentam no sofá para terminar de assistir ao filme, quando de repente o telefone toca. É Linda ligando da casa dos Wallace enquanto estava deitada no sofá com a cabeça de Bob no colo. Ela pergunta onde está Anne. Laurie responde que foi buscar Paul e achou que já estaria na casa a essa hora. Laura diz a Linda para ligar quando Anne voltar, porque ela tem Lindsay na casa dos Doyle e ela precisa saber a que horas é colocar na cama. Entusiasmado, Linda desliga o telefone e diz a Bob que Lindsay foi para a noite, e eles correm para o andar de cima. Laura observa enquanto as luzes se apagam do outro lado da rua. No andar de cima da casa do Wallace, Linda e Bob sim estão fazendo sexo enquanto o telefone toca continuamente. Linda diverte Bob para não responder, por medo de que possam ser os Wallace. Bob tira o telefone do gancho e eles se tornam um momento, sem perceber a sombra de Michael deslizando pela parede. Logo depois, eles param e Linda acende um cigarro para cada um deles, ordenando que Bob desça para pegar uma cerveja. Ela ri quando ele desce as escadas, sendo esta a melhor noite de sua vida. No andar de baixo, Bob tira 2 cervejas da geladeira e está prestes a despejá-las nos copos quando ouve um barulho. Ele olha para fora pela porta da cozinha, mas ninguém está lá. Irritado, ele abre a porta da despensa quando, de repente, Michael pula e empurra contra o conjunto de armários na parede oposta. Michael levanta Bob no ar, apunhado uma faca afiada no estômago e na parede, e Bob morre. Michael fica lá por um momento observando o corpo sem vida de Bob como um animal curioso. E com isso, no andar de cima, Linda senta as unhas quando a porta do quarto se abre e Michael fica lá, coberto com um lençol e os óculos de Bob sobre os olhos. Linda acha que é Bob vestido como um fantasma e pergunta onde está a cerveja. Ele não responde, então ela deixa cair o lençol ao redor, expondo seus seios. Quando a forma ainda não responde, ela fica irritada e levanta-se para ligar para Laura e perguntar onde Anne e Paul estão. Ela diz com o número, mas quando está prestes a falar, Michael fica atrás dela e a estrangula até a morte com um fio do telefone. Nesse momento ela grita, deixando a Laurie pensando que é Anne fazendo uma brincadeira. Finalmente, depois que Linda morre, Michael atende o telefone, ouvindo a voz de Laurie. Ela desliga o telefone e olha pela janela quando todas as luzes da casa dos Wallace se apagam. Laurie diz que o número da casa de Wallace, mas ninguém responde. Ao subir, Laura vê que Tommy e Lindsay estão dormindo profundamente. Enquanto isso, de volta aos Myers, o Dr. Loomis ainda está esperando, quando de repente ele vê o carro do sanatório. Dr. Loomis começa a correr pela rua com certeza de onde Michael está. Na casa dos Doyle, enquanto Laura ainda não recebe notícias de ninguém, ela pega suas chaves e se aventura do outro lado da rua. Ao alcançar a porta da frente, ela a encontra trancada e toca a campainha. Não há respostas. Laurie anda pela lateral da casa até a porta da cozinha e acaba entrando. Ela procura sinais de Anne, Linda ou Bob, achando que isso é um truque. Não os encontrando em lugar nenhum, ela sobe as escadas e vê a luz de uma lanterna de Jack, ou lanterna, embaixo de uma porta do quarto. Ao abri-la, ela vê horrorizado o corpo sem vida de Anne na cama, com a lápide de Judith Myers em cima dela. Em lágrimas, Laura recua no armário quando, de repente, o corpo de Bob cai da porta, pendurada no teto. Laura grita de terror assim que a porta do armário se abre
revelando o corpo de Linda também. Laurie sai correndo do quarto para o corredor, encostando-se na parede. Fora de uma sala escura, a máscara de Michael aparece na porta atrás dela. Laurie caminha para frente, de pé contra a varanda, quando Michael estende a mão com a faca e a esfaqueia no ombro. Laurie grita mais alto do que nunca e cai sobre o parapeito da varanda, desabando na escada e acaba torcendo seu tornozelo. Michael corre para o topo da escada e começa a caminhar em sua direção. Laurie pula e corre em direção à porta da frente às pressas, mas não se mexe. Ela corre pela sala até a cozinha, trancando a porta atrás dela, e ela corre para a porta da cozinha do jeito que entrou, mas o mansinho fica empurrado para baixo da maçaneta da porta. Ela está presa. De repente, Michael, a mão se rompe para outra porta atrás dela quando ele abre a porta e entra na sala. Aterrorizada, Laurie esmaga o vidro com a mão nua e derruba o ancinho. Abrindo a porta, ela sai correndo da casa e tropeça no quintal. Ela acaba gritando por ajuda e corre para a varanda de outra casa, mas ninguém acaba ajudando. Do outro lado da rua, correndo para a casa dos Doyle, ela pega as chaves no bolso, mas elas se foram. Em pânico, ela bate na porta, mas Tommy está dormindo profundamente. Nesse momento, Michael aparece atrás da casa. Wallace e Laurie começam a gritar por Tommy. Agarrando um vaso de plantas, ela o joga na janela do quarto de Tommy e acaba o acordando. Ele desce lentamente as escadas, sem saber do problema. Finalmente, ele chega à porta da frente, bem a tempo, e deixa Laurie entrar. Ela trava a porta e ordena que Tommy suba as escadas. Apagando as luzes, Laurie acredita que está segura, quando instantaneamente vê horrorizada que uma janela está aberta. Assustada além da imaginação, ela se agacha na frente do sofá quando, de repente, Michael sai de trás do sofá e tenta esfaqueá-la. Mas ela erra e bate no sofá. Maury pega uma agulha e tricô e gira, esfaqueando Michael no pescoço. Ele cambaleia para trás e bate no chão, aparentemente morto. Laurie, quase desmaiando por causa da perda de sangue, joga a faca que ainda está no sofá no chão e sobe as escadas para verificar as crianças. Do lado de fora, o Dr. Loomis ainda anda pela calçada quando o carro de polícia do Sr. Brackett para. Dr. Loomis diz a ele que encontrou o carro do sanatório e ele irá para onde Michael está. Brackett se afasta, agora realmente acreditando no que está acontecendo. No andar de cima da casa dos Doyle, Tommy e Lindsay correm até Laurie, pensando que foi o bicho-papão que a atacou. Ela garante que ele está morto, mas Tommy diz que não poderia tê-lo matado porque ele é incapaz de ser ferido. Nesse momento, Michael caminha na direção deles e Tommy e Lindsay correm de volta para o quarto. Laurie corre para o outro quarto, abrindo um conjunto de portas que dão para a varanda. Escondido no armário, tenta enganar Michael sobre onde ela realmente está. Ela amarra um par de meias nas maçanetas do armário, mas Michael logo começa a sacudir as portas e alcança com a faca, cortando as meias. Ela quebra a metade superior da porta do armário e alcança Laurie, acidentalmente acendendo a luz. Laurie pega um cabide de arame e esfaqueia Michael nos olhos. Ele pula de volta com dor, largando a faca no armário. Laurie pega, segurando nas mãos, e apunhala Michael no peito. Ele cai no chão morto. Laurie sai cuidadosamente do armário e, vendo isso, deixa cair a faca, pedindo a Tommy e Lindsay que saiam. Ela pede que eles desçam a rua da casa dos Mackenzie e mandem chamar a polícia. Eles saem da casa, gritando, atraindo a atenção do Dr. Loomis, que está do lado de fora, e corre até a casa dos Doyle. Casa e diga-lhes para chamar a polícia. Eles saem da casa, gritando, atraindo a atenção do Dr. Loomis, que está do lado de fora, e corre até a casa dos Doyle. Casa e diga-lhes para chamar a polícia. Eles saem da casa, gritando. Lá dentro, Laurie está caindo contra a porta da sala, onde ela estava escondida, cansada e quase inconsciente. Ela não percebe que Michael, que se acredita estar morto, está subindo lentamente atrás dela. Laurie se levanta, saindo da sala, quando, de repente, Michael a agarra pelo pescoço e começa a estrangulá-la. Laurie luta e tira sua máscara, revelando o verdadeiro rosto de Michael. Instantaneamente, o Dr. Loomis aparece no topo da escada e atira em Michael com sua arma. Michael cai para trás em outro quarto, enquanto Laurie cai para
a parede atrás dela, cobrindo os ouvidos. O Dr. Loomis persegue o assassino na outra sala e o vê em pé na frente das portas da varanda. O Dr. Loomis atira nele mais 5 vezes, fazendo-o cair pela porta e sair da varanda. Michael bate no chão abaixo, parecendo estar morto. O médico olha para Laura e diz: era o bicho-papão. O Dr. Loomis responde solenemente: de fato foi. Olhando para baixo, ele vê horrorizadamente que Michael tinha desaparecido, mas o Dr. Loomis sabia o tempo todo que isso iria acontecer. Laura percebe que Michael ainda não está morto e começa a soluçar. O filme termina com uma foto da casa dos Myers e o som de Michael respirando pesadamente atrás de sua máscara. Michael Myers, o lendário homem que voltou para casa na noite de Halloween para matar, ainda está vivo em algum lugar por aí. Essa foi a resenha, pessoal, de Halloween 1978. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.